Efésios capítulo 4. Abriu aí? Abriu não, às vezes é mais em celular hoje, né? Rapidinho, agora a gente ficou rápido na Bíblia. Versículo 15, versículo 16, diz assim o texto sagrado: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por esse tempo tão especial de estarmos aqui juntos, Pai. A tua igreja reunida, há algo diferente quando nós estamos reunidos, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz nessa manhã. Por isso nós te pedimos, querido Espírito Santo, fala conosco, transforma a nossa vida à medida que nós refletimos a respeito da tua palavra, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, para ser um instrumento nas tuas mãos. Usa a vida de cada um de nós para ouvir a tua voz. Nós precisamos do Senhor para ouvir a tua voz, Pai. Fala conosco nessa manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pastor Edson não está conosco. Ele precisou viajar para uma conferência, mas semana que vem já está aqui conosco novamente. Queridos, eu quero falar nesta manhã sobre um assunto, quero falar com os irmãos. Eu coloquei aqui o tema para me nortear, não é? O valor da dependência. E antes que você me entenda mal, peço que você não se precipite, não fique aborrecido, procure me ouvir até o final. Por que eu digo isso, queridos? Porque esta é uma palavra que não nos agrada muito. Dependência nos remete a um sentimento estranho, não é? Nossa cultura valoriza e estimula uma postura de independência, na verdade. Muitas vezes, nós associamos a palavra dependência ou independência, no caso independência, a sinônimo de liberdade, e dependência a sinônimo de escravidão. Desde pequenos a gente foi criado para ser autossuficientes. Nós fomos ensinados a não nos apoiar em ninguém, desde os primeiros passos. A gente até fica feliz, né? Essa semana eu tive com os meus sobrinhos gêmeos, e a gente fica feliz de ver eles dando os primeiros passos e correndo pela casa, e ganhando os primeiros movimentos, e quando eles começam a falar as primeiras palavras, a gente vai falar: esse aí tem personalidade, esse aí, esse vai dar certo, e porque ele começou a andar muito cedo, e porque ele começou a falar muito cedo, então a gente gosta disso. Isso é um processo abençoado, na verdade é um processo natural. E adolescentes são estimulados a tomar suas próprias decisões. E nós vamos crescendo nesse processo de aprendermos a ser dependentes. E a palavra independentes, né? Processo de aprender a sermos independentes. E a palavra dependência começa a ficar esquisita no nosso vocabulário, e na nossa relação, e na nossa formação. Eu estava falando, apesar disso ser um processo natural, queridos, em Gênesis 1, 28, Deus diz: eu quero que vocês cresçam, vocês se multipliquem, e vocês dominem a terra, e vocês dominem sobre as aves, sobre os peixes, sobre os animais. Eu quero que vocês tenham, até deu a prerrogativa de dar nome, não é, aos animais. Olha só que coisa maravilhosa. Então é algo abençoador. Nós precisamos sim crescer, é verdade. Nós precisamos ganhar
digamos, essa independência saudável. Entretanto, nós vamos crescendo nesse processo e a gente começa a criar aquela coisa de cuidar de si mesmo. Vou cuidar de mim, vou cuidar da minha família, vou cuidar dos meus negócios. Achamos certo, às vezes, caminhar pela vida, vamos achando certo caminhar pela vida sem nos importar com as pessoas que estão ao nosso lado. Fazemos de tudo para nunca dependermos de ninguém, de pessoa alguma. Essa é uma realidade que vivemos. Estava falando para minha esposa hoje pela manhã, me lembrei de um fato que eu me lembro há muitos anos atrás, mais no interior isso, na minha geração era mais comum, filhos pedindo a bênção dos pais, né, na mãozinha assim, diante das outras pessoas. Mas nossa geração está ensinando os filhos a ser cada dia mais dependentes, a partir da minha geração, e essas gerações ainda estão mais avançadas. E foi tão estranho que quando comecei a perceber, os filhos começaram a ter vergonha de receber um beijo dos pais na porta da escola. Olha só que coisa doida. Antigamente, você olha, se você não viu as gerações anteriores, pega os filmes de antigamente, você vai ver os pais lá americanos abençoando os seus filhos. E quando deixava na escola, quando ele saía de casa, alguns deles, naquela época nem se deixava na porta da escola, né? Mandava o menino andar na roça até pegar um cavalo, depois pegar uma charrete, depois chegar na escola. E lá de casa ele abençoava, a mamãe levantava suas mãos e as crianças saíam às vezes em bando, né? Naquela época tinha muito filho. Então, queridos, olha como nós vamos mudando. E apesar de Deus, queridos, é o projeto de Deus que a gente vá se tornando, ganhando uma independência saudável. Nunca foi a intenção de Deus que nós nos tornássemos independentes. Escute isso. Boa parte disso que é considerado, na nossa geração, na geração moderna, algo de grande valor, algo de grande apreciação por todos nós. Nós gostamos de ver adolescentes quando eles despontam, não é? E é interessante que eles despontam e eles já começam a ter suas opiniões, e eles já começam a propagar, e daqui a pouco eles estão falando, às vezes, coisas que não deveriam falar. Eu vejo famílias perdendo seus filhos, vejo pais com o coração apertado, porque ele entendeu pela criação moderna que quanto mais independente seu filho se tornasse, melhor seria. Então nós vamos crescendo nisto, queridos. É engraçado que, preste atenção, Deus libera o homem para multiplicar, para crescer, para encher a terra. Mas todos os dias Deus estava lá com ele. Antes do advento do pecado. Todos os dias, Deus, na viração do dia, o Senhor ia lá ter comunhão com ele. Portanto, nunca foi intenção do Senhor que fôssemos independentes, com um espírito independente. Charles Swindoll escreveu no seu livro que, na verdade, esse espírito de dependência é um manifesto e uma exaltação escancarada do humanismo. O que é o humanismo? O humanismo é uma filosofia onde o homem está no centro de todas as coisas. Tudo é criado para o homem para si mesmo, o ego está extremamente em foco nessa filosofia. Enquanto que nós fomos ensinados pela palavra de Deus que nós devemos ficar em Deus, o humanismo diz, você pode todas as coisas. Você é o centro de todas as coisas. Na verdade, você é o centro da energia. E aí, queridos, há um alerta que eu quero fazer. Tem muitos crentes se apoiando em teorias de autoajuda, e não há nada de errado você aprender a administrar seu tempo, você aprender a lidar com as suas emoções, desde que você se lembre sempre disso, que atrás dessas coisas, muitas vezes,
há um espírito humanista querendo roubar o seu coração da dependência de Deus. Vocês estão me entendendo? Levado ao extremo, diz Charles Swindoll, esse espírito pode causar um impacto devastador no indivíduo e na sociedade. E aí eu quero voltar para o texto, porque o Evangelho de Jesus é contra esta cultura, é contra a nossa cultura. O Evangelho de Jesus é avesso a esta cultura. Então quero voltar ao texto, no capítulo 4 de Efésios, versículo 15, diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Olha só, queridos, depois de apresentar no livro de Efésios, é o livro que apresenta o grande mistério de Deus, oculto em Deus, que é a salvação pela graça. Deus escondeu um mistério, a salvação que nos foi dada, depois de revelar ao homem durante todo o Velho Testamento, que por sua força Deus não poderia ter acesso ao Senhor. Paulo vem agora com uma revelação de que, apesar disto, ainda assim a graça estará presente, e aonde você não conseguir obedecer a Deus, Deus derrama a sua graça sobre a sua vida, através de Jesus, em Cristo. E é interessante que ele diz no capítulo 3 aqui, que este mistério envolve também algo especial. Aquilo que era privilégio de uma única nação, de uma única raça, os judeus, foi agora estendido a todas as nações. Outro dia eu preguei sobre isso aqui. Foi estendido a todas as nações. Através de Jesus, nós fomos incluídos nesse projeto de sermos sacerdotes nesta terra. E é nesse contexto, ele está falando, sabe do quê? De uma comunidade de santos, de uma comunidade de gente separada com um propósito especial. Está falando da gente aqui, está falando de mim, está falando de você. E aí ele entra, o apóstolo Paulo entra no capítulo 4 aqui, falando sobre a identidade desta nova comunidade de santos, de gente separada com um propósito especial. Santos não quer dizer gente que faz tudo certo, não. Santos significa separados. Nós fomos separados por Deus. Nós fomos trazidos para o coração dele para cumprir um propósito especial nessa terra. Agora, ele começa então dizendo nos primeiros versículos aqui do capítulo 4, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Eu não vou discorrer sobre esses textos, mas ele fala algumas coisas aqui. Primeiro ele começa a dizer assim, olha, hoje vocês têm pela graça, gratuitamente, vocês ganharam uma identidade. É como se nós ganhássemos a carteirinha de um clube muito especial sem pagar um tostão pelo título. Né? Algo muito especial. E vocês, pela graça, vocês receberam isso. Entretanto, ele fala assim, mas eu rogo a vocês que vocês andem de modo digno com a vocação que vocês foram chamados. Ele está dizendo, sabe o quê? Apesar de vocês receberem de graça, vocês ainda têm responsabilidade. A graça de Deus não tira de nós a responsabilidade de obedecermos. Temos aprendido isto ao longo das pregações. Pastor Edson tem nos ensinado isso tão claramente. No versículo 2, ele fala da nossa postura em nossos relacionamentos, da importância da nossa humildade, da nossa mansidão, da nossa longanimidade, do nosso amor, de suportarmos uns aos outros. Olha só, ele está falando de corpo de Cristo. No versículo 12, ele fala a respeito de nós termos, que Deus nos deu dons, dádivas do Senhor, capacitações, vocações que Deus colocou sobre a nossa vida, com o propósito de servir o corpo de Cristo. E aí, queridos, ele chega nesse versículo, dizendo, versículo 15, mas seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. A primeira coisa que eu quero chamar são 2 pontos. Eu coloquei dividir em 2 pontos porque eu falo demais às vezes. Às vezes não, a maior parte das vezes, né? Às vezes eu não falo demais. Mas, queridos, eu coloquei em 2 pontos aqui para ver se eu sou um pouco mais conciso, tá? Eu estou treinando esse negócio para ver se eu acerto na mosca aqui. Então, vocês me ajudem aí. Mas também não é garantia, tá bom? Então, queridos, primeiro ponto. Nesse versículo que eu enxergo, Paulo está colocando-nos numa posição de dependência de Deus. Dependência. Paulo está resgatando o valor da dependência. Paulo estava numa sociedade, esta sociedade aqui, especialmente a igreja de Éfeso, era uma igreja era uma sociedade muito influenciada pela cultura grega, cheia de ideias distantes de Deus, cheia de ideias de procuras pela razão da vida, mas com certeza não era uma sociedade que estava disposta a estar ligada, como diz aqui, olha só, cresçamos em tudo naquele que é cabeça. Ele está dizendo, eu quero que vocês cresçam como comunidade, mas quero que vocês cresçam ligados. Ligação significa dependência. A carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, diz que nós somos o corpo de Cristo. Tem jeito de a gente tirar o nosso corpo da nossa cabeça e a gente continuar andando? Não tem jeito. Ele está falando de dependência. E em Romanos 12, 5 diz que além de ligado a Ele, Ele diz assim que nós somos membros uns dos outros. Então eu quero falar de 2 níveis de dependência. Primeiro, a dependência do Senhor. Segundo, a dependência, ou deixa-me falar de a codependência que temos entre nós. Num tempo de tanta propagação de um espírito independente, Deus quer nos chamar, porque eu sei que você já sabe disso, querido, mas Deus quer chamar a nossa atenção para o grande valor da dependência, queridos. Para o grande valor da dependência. A vontade de Deus é que a gente cresça em tudo, mas a gente cresça naquele que é o cabeça. Dele, na verdade, queridos, do Senhor depende todas as coisas. Talvez há pessoas que estão me ouvindo, ou talvez há pessoas aqui, ou talvez algumas pessoas vão ouvir pela internet, que eles pensam ser independentes. Salmo capítulo 14, versículo 1 diz, olha, diz o tolo, diz o insensato, diz o nécio no seu coração. Ele é engraçado, né? Mas essas coisas a gente fala só no coração, como se para Deus ficasse escondido. Mas o salmista diz assim, inspirado pelo Espírito Santo, diz o tolo no seu coração, não a Deus. Eu gosto muito quando o pastor Edson fala, não importa se você crê ou não crê, Ele continua sendo Deus. Eu gosto muito disso. Na verdade é uma liberdade nos dada ao homem, de acreditar, de reconhecer, não acreditar nisto. Mas a grande verdade é que nada muda. Se você acreditar ou se você não acreditar, o Senhor está sentado no alto sublime trono, reinando sobre a terra, reinando sobre os reis, reinando sobre as nações, reinando sobre as famílias, reinando sobre as convicções, reinando sobre a ciência, reinando sobre a cultura, não importa, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, soberano, onisciente, onipresente. Ele é o Deus que muda as circunstâncias que nós não podemos mudar. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E aí,
Eu quero te chamar a atenção para um fato, de apesar de nós, graças a Deus, quando nós tivemos nosso espírito recriado, imediatamente nós entendemos quem é Deus, não é? Entretanto, nós ainda estamos tão impregnados por essa cultura, estamos tão impregnados por esse comportamento que a gente aprende desde criança. Seja independente, olha, seja você mesmo, não dependa de ninguém. Há pessoas lá fora até que falam assim, que cristianismo e religião é para gente fraca. Olha que tolice, diz o tolo no seu coração, não a Deus. Tem gente lá fora que olha para nós e fala assim, sabe aquela turma que vai lá na Bíblica da Paz, todos os domingos de manhã à noite? Gente fraca. Já ouviram falar nisso? Ou só eu ouvi? Isso é o humanismo falando. Mas eu quero chamar-te a atenção, porque apesar de nós sabermos dessa verdade, muitas vezes nosso comportamento ainda está impregnado por um espírito de independência. E eu quero falar a respeito do próprio Saulo, esse homem que escreveu essas verdades aqui, depois de um tempo de convivência com o Senhor, depois de um tempo de convivência com os irmãos, ele começa então, ele escreve essas verdades para que fique para nós, para a igreja. A gente não precisa mais errar nas mesmas coisas. Mas Paulo, lembre-se da personalidade desse homem, um homem de integridade religiosa, um homem que era decidido nas coisas. Ele na verdade pensava que ele obedecia a Deus, mas ele era, apesar de altamente intelectual, ele era muito cheio de si. E Deus faz algo com Saulo, na época Saulo, para quem? Para Saulo. Jesus não passava de uma imaginação de gente doida. Esse negócio de Cristo ressurreto não existe. Esses caras piraram. Esses caras tomaram alguma droga, não é possível. E nós precisamos colocar esse povo na linha. Era fruto de imaginação para ele. Jesus realmente existiu, porque ele conviveu, era a época dele. Mas era só imaginação. Mas Jesus quebra as suas convicções. Como Deus faz, né? Jesus quebra as suas convicções apresentando-se pessoalmente a esse homem. É um choque emocional que aquele homem na estrada de Damasco sofre. Diz que ele estava chegando lá em Damasco e ele viu uma luz, a gente não pode imaginar, né? Uma luz no céu em volta dele. E uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele imediatamente falou, que isso? Quem és tu, Senhor? Ele falou, eu sou Jesus a quem você persegue. Tem tanta gente aí, cético com relação às coisas de Deus. Tem tanta gente aí pelo mundo. Tem tanta gente aí pelos quais você, querido, e você, querida, está orando, que Deus está pronto para dar um choque desse. Se apresentar pessoalmente. E aí Paulo, apesar daquele choque emocional e físico, porque diz a Bíblia que ele ficou com os olhos cegos, ele então tem o seu espírito recriado. Agora não há mais dúvida de quem é Jesus. Deus precisava quebrar essas convicções para fazer uma obra espetacular na vida deste homem. E as coisas continuaram, eu vou te contar depois. Mas a Bíblia está recheada de exemplos como esse. E aí deixa eu te chamar a atenção para um homem da Bíblia, Davi, o rei Davi, um homem que a Bíblia mesmo diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Olha só, queridos. Um homem que teve experiências, foi chamado pelo Senhor, foi ungido pelo profeta, chamado pelo Senhor, colocado no trono. Mas eu não vou contar a história de Davi, mas quero contar 2 episódios que chamam atenção para isso. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, fala que Davi desejou construir um templo. E ele faz uma coisa que o homem de Deus faz. Ele chamou a Natã,
e falou: Natan, olha, eu tenho uma casa maravilhosa aqui, o Senhor não tem um templo para ele. Natan, o profeta Natan, sabendo que ele é um homem de Deus, falou: vai, faz tudo que está no seu coração. Entretanto, Natan saiu dali, e Deus chamou Natan e falou: vem aqui. Até profeta deixa de consultar a Deus, sabia? Aí Deus chamou aqui: vem cá, Natan, é o seguinte, eu não quero que Davi construa nada para mim. Na verdade, eu nunca precisei de casa alguma. E aí ele dá umas palavras, e aí Natan volta a Davi e fala: rei, o Senhor disse que não quer que você construa nada. Olha que maravilhoso. Davi imediatamente obedece ao Senhor, e o resultado disto, olha o resultado da dependência, queridos, como é abençoador. Davi imediatamente obedece, mas Deus manda uma palavra, uma promessa sobre a vida de Davi. Olha, por causa do teu coração, Davi, aquele que vai ser seu descendente, vai construir sim uma casa para mim, mas o teu trono vai ser eterno, Davi. Não faltará gente da tua estirpe, dos teus filhos que sentará no trono. E aí nós sabemos que até o filho de Davi, Jesus, né, sentou no trono, e um dia sentará no trono para sempre, eternamente. E, queridos, olha o resultado da dependência de Deus. Mas esse mesmo Davi, se você for capítulos depois, capítulo 21 de Crônicas, talvez um dia eu fale só sobre isso, se Deus permitir. Ele resolve fazer um censo. A Bíblia diz ali que o diabo incitou o coração desse homem de Deus. Porque o diabo é craque em levar o nosso coração para a independência. E todas as vezes que há um espírito de dependência no nosso coração, não tenho dúvida que o diabo está nesse negócio aí. Isso não pode vir de Deus. Agora, ele resolveu fazer um censo, depois você leia lá na sua, e contar os seus exércitos. Para quê? Para saber o quanto ele era forte, qual era o poder político, qual era o poder marcial, de guerra dele. E o próprio general dele falou assim: ô chefe, faz isso não. Você quer trazer maldição sobre a gente? Entretanto, Davi não diz que ele consultou a Deus, coisa alguma. Entretanto, Davi, o que ele vai fazer? Ele fala: vai fazer o censo. E Joabe obedeceu, porque ele é um general, obedecendo o seu rei. Conclusão disso: Davi atraiu a maldição sobre a nação de Israel. Enfim, depois você lê lá, ele teve que fazer uma opção, até para expiar esse grande pecado. Então, queridos, não importa quão maduros nós somos das coisas de Deus, muitas vezes há um espírito de independência, sabe? Uma coisa importante de você observar nesse tempo dessa distração de Davi, é que ele já era um homem maduro, já estava estabelecido no reino. Ele já não precisava mais lutar tantas lutas, ele já não precisava mais, essa é uma coisa que nós precisamos prestar atenção. Numa fase da maturidade, Davi incorre nesse erro que ele não fez no passado. E aí me chama a atenção para que nós, queridos, cada um de nós, a gente vai crescendo e vai amadurecendo, mas a maturidade traz alguns riscos. Deus permita com que cuidemos, cada um de nós, que a maturidade não nos torne cínicos, gente irônica, gente descuidada, gente presunçosa, gente desinteressada, gente obstinada. Isso aqui, a Bíblia diz que foi a obstinação do coração de Davi. Porque a gente vai crescendo em maturidade, a gente vai começando a achar que sabe das coisas, que já não precisa gastar mais tempo com o que gastava lá no passado. Que o nosso esforço agora, afinal de contas, eu sou aposentado, eu não preciso mais tanto tempo, eu não preciso buscar tanto a Deus assim, eu não preciso tomar todos os cuidados. E eu falo por mim mesmo. Outro dia eu me peguei falando umas bobagens tão bobageira, que eu falei: meu Deus, quem é esse cara aí? Não conheço esse cara aí.
A gente vai se tornando descuidado, cínico, e sem perceber, com um coração distante de Deus. Cuide da sua vida, querido. Nós, toda a sociedade brasileira, né, está passando por um período digamos, de amadurecimento na idade. Não vou chamar de envelhecimento. Ruim, né, essa palavra envelhecimento. Mas de amadurecimento na idade, né, que traz as suas responsabilidades. Que Deus torne a gente mais maduros no comportamento, na sociedade, mas mais maduros em Deus. Amém, queridos? Maturidade em Deus significa mais dependência de Deus, mais humildade, mais coração quebrantado, menos, né? Uma das coisas da maturidade espiritual é você falar menos, ouvir mais, né? Outra pessoa aqui que quis andar meio desconectado de Deus foi Moisés, um homem escolhido por Deus para dar um livramento ao seu povo. Aí no capítulo 2 de Êxodo, versículo 11, diz que ele viu que ele que já estava sabendo que o seu povo estava sofrendo na escravidão, e ele viu que um irmão de raça dele estava lá sofrendo agressões do capataz lá, porque eles eram escravos, a nação hebreia era escravo do Egito, e ele então não consulta Deus, coisa nenhuma. Na verdade, Moisés começou a entender que, talvez Deus me colocou nesse palácio aqui. Eu não vou contar tudo a história, senão a gente vai perder aqui, tá bom, querido? Você já viu que o primeiro ponto já está longo, né? Então, Moisés tenta resolver as coisas do seu próprio jeito. Esse homem que Deus livra ali das águas, tira ele das águas com um projeto específico, agora ele tenta resolver as coisas do seu próprio jeito e na sua independência. Afinal, eu fui preparado para isso, eu fui criado na cultura egípcia, eu tenho conhecimento para isso, eu tenho influência política para isso, eu tenho. Resultado, ele teve que fugir, com o rabinho no meio das pernas, fugir de Faraó. É isso que dá independência. Deus nos chama, queridos, para uma vida de dependência. Deus nos chama para uma vida de dependência, não de escravidão, porque olha como Deus é maravilhoso, Ele nos atrai para a dependência e nos dá o direito de sermos independentes se quisermos. Portanto, dependência não é escravidão. Portanto, independência não é liberdade. Pastor, mas quando nós nos tornamos independentes lá de Portugal, então nós tivemos liberdade. Olhe para a nossa sociedade, você vai me dizer se estamos vivendo em liberdade ou não. A liberdade está no nosso coração, queridos. E Deus diz assim: fica ligado a mim, cresçamos em tudo, naquele que é cabeça, Cristo. Fica ligado aqui, é o melhor para você, filho. É o melhor para você, Davi, é o melhor para você, meu irmão. É o melhor para você, igreja. Fique ligado ao cabeça que é Cristo. Fique ligado. Fique ligado a Ele que produz vida. Fique ligado a Ele, porque sem Ele não há vida. Fique ligado a Ele, porque quando te faltar forças, Ele está pronto a suprir suas necessidades. Então cresçamos apoiados nele, buscando sua voz, buscando sua vontade, sua direção, apoiados na sua graça salvadora. Amém, queridos? Amém? Você recebe essa palavra? Vamos aplaudir ao Senhor? Aleluia! E por fim, versículo 16, diz assim, então, no 15 ele diz assim: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, de quem todo o corpo, de quem todo o corpo,
bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Olha só, queridos, efetua o seu próprio aumento, em outras versões está o seu próprio crescimento, para a edificação de si mesmo em amor. Se a gente tivesse em outro tempo, eu ia falar para você grudar no seu irmão aí, só para fazer uma ilustração de que nós estamos ligados uns aos outros. De que nós dependemos, né, Omar, uns dos outros. Segundo a justa cooperação, está dizendo, o texto está dizendo assim, lembre-se que eu disse que esse capítulo 4 está falando da identidade da igreja, quem somos nós? Quem somos nós, ele está dizendo aqui. Então ele nos trata coletivamente como uma só comunidade, como um só corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de junta, segundo a cooperação de cada um, para promover o aumento, para promover a sua própria edificação. Está falando da comunidade chamada igreja, mas está falando individualmente de cada um de nós. O texto de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, fala, pode o dedinho dizer à mão, não preciso de você? Pode o braço dizer ao tronco, olha, eu vou me desconectar de você? É possível a sobrevivência? É possível continuar vivendo? Queridos, isto não é uma opção. Espiritualmente, Deus está dizendo o seguinte, nós estamos ligados uns aos outros, nós precisamos entender espiritualmente que nós dependemos uns dos outros, queridos. Fala que não podemos crescer, eu e você não podemos crescer como indivíduos, se nós não cooperarmos uns com os outros. E nós precisamos restaurar em nós esse espírito de dependência, dependente. Sabe, não uma dependência de exploração, mas uma dependência de cooperação. Não uma dependência de nós vermos tudo quanto o irmão pode fazer por nós, mas uma dependência de sabermos que nós precisamos dele, mas a pergunta é, o que eu posso fazer por alguém? Nós precisamos do Senhor? Sim, nós vimos isso, mas também nós precisamos uns dos outros desesperadamente. A gente compreende isso facilmente, queridos. Facilmente a gente compreende isso, quando os ventos da adversidade batem a porta. Sim ou não? Eu vejo muitos irmãos falando assim, puxa, eu fiquei doente e ninguém nem soube, ninguém foi me visitar. É um sentimento legítimo, querido. Faça realmente os irmãos saberem e que todos nós tenhamos um coração disponível para visitar. É um sentimento legítimo. Eu vejo irmãos falando, mas aí você percebe claramente, não precisa ninguém teologizar para você, que você é um corpo, que você precisa dos seus irmãos. Quando a adversidade bate à nossa porta, e ela bate à porta de todo mundo, não tem exceção. Se não bateu na sua porta, um dia naturalmente vai bater, porque até a adversidade faz parte do nosso crescimento. Mas, queridos, nós precisamos aprender a viver nossas lutas, desafios, dividir nosso tempo, enfrentar as ciladas, viver as vitórias. Nós precisamos saber que é importante quando estamos nesse lugar e adoramos ao Senhor juntos como congregação, como corpo de Cristo. Nós precisamos aprender a valorizar as festas, as celebrações. Nós precisamos saber que nós não fomos criados para a independência. Nós não fomos criados para a independência. Nós não fomos criados para ficarmos desconectados. Preste atenção.
No capítulo 2 de Gênesis, versículo 18, relata uma visão de Deus. E ali diz assim, que viu Deus, que não era bom que o homem estivesse só. E graças a Deus ele deu a esposa, né? E lá é o que está escrito no texto. Mas deixa eu te falar isso. Eu quero ficar nesse despertamento. Ele disse assim, não é bom que o homem esteja só. Diga, não é bom que o homem esteja só. Vai falar, pastor, mas peraí. Deus não andava com ele no final todo final da tarde, na virada. Deus não andava com ele não estava só. Tem um escritor colocou uma definição muito legal, ele falou, porque todos nós já ouvimos, eu acho que você já ouviu, todos nós já ouvimos uma afirmação assim, que o coração do homem tem um vazio do tamanho de Deus. Quantos já ouviram essa? No coração do homem tem um vazio que tem o tamanho de Jesus Cristo, que só Jesus pode. Mas é engraçado que esse texto também dá a impressão que viu Deus, que no coração do homem tem um vazio também do tamanho de um homem, de um companheiro. Que ele diz, eu vi, é o tamanho de um coração, é um vazio do tamanho de um coração humano, de um humano, de alguém que esteja ao lado. Então nós não fomos formados, queridos. Aparentemente Deus viu um vazio em nós, que precisava ser preenchido. E aí eu quero te dizer, é um vazio que o dinheiro não preenche, que as realizações não preenchem, que o trabalho não preenche, que os livros e o conhecimento não preenchem. Nós não fomos, olha, o capítulo 18 de Provérbios diz assim, que o homem que se isola, ele atenta para as suas próprias coisas, chama de egoísta. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria, diz lá o texto. Isso aí não é para chamar a gente de egoísta, nem falar, você é um desobediente, não é isso não. O texto está nos chamando a atenção, não entre nessa, não fique sozinho. Você como igreja de Cristo, seja onde você for, está dizendo, não fique nessa, não fique sozinho. É uma coisa interessante, é um paradoxo na nossa sociedade. Ao mesmo tempo que nós somos incentivados à independência, cada vez mais a sociedade sofre de uma doença emocional chamada solidão. Cada vez mais as pessoas estão sozinhas. E sabe, eu vou te dizer que o diabo tem feito todo esforço para isso. E você sabe que o diabo é o rei da enganação, não é? Porque ele põe as pessoas deitadas na cama, com o celular na mão, para dar a essa impressão, para dar a ele a impressão de que ele está cercado de pessoas. Para dar a ele a impressão de que ele tem amigos porque tem muitos likes. Para dar a ele a impressão que está vivendo uma vida de comunidade através das redes sociais. Queridos, não! Amém? Eu não estou dizendo que você deve desconectar das redes, não. Mas isso não é o suficiente. Atente para o que Deus está te chamando a atenção. Eu creio que uma das obras malignas desse tempo de isolamento que aconteceu, não estou dizendo que você não deveria, não estou falando de política aqui, meu amado. Mas uma dos intentos malignos do diabo, nesse tempo que precisamos ficar isolados, é que nós nos acostumássemos com mais um passo para nós nos tornarmos independentes uns dos outros. Tem gente dizendo que não precisa mais vir à igreja. Tem gente dizendo assim, eu posso cultuar a Deus na minha casa.
Ah, está tranquilo. Amém, querido. Enquanto você não se sentir confortável, não tem problema. Mas ponha no seu coração, Deus quer que a gente esteja ligado uns aos outros, que a gente experimente a vida de Deus fluindo entre nós, que a gente experimente ouvir as experiências dos irmãos, edificando os irmãos. Eu estou vendo aqui, pastor Naldo, estou me lembrando do irmão que me convidou esses dias para andar de bicicleta. Né? Muito legal isso aí. E eu falei, poxa, que coisa legal. Né? Os irmãos não podem estar juntos, mas puderam estar uma vez por semana, 2 vezes por semana, fazendo a ginástica junto, eu acho que separadão, de máscara e tal. Mas tão especial isso, queridos. Tão especial, isso é um presente de Deus para a nossa vida. Isso é um presente de Deus para o nosso crescimento. A Madre Teresa, que chamam de Calcutá, né? Ela tem uma frase que diz que a solidão é a lepra da sociedade moderna. Ninguém fala, você está em solidão? Ele fala assim, não, é que eu tenho um estilo de vida independente. Eu tenho um estilo de vida, eu sou eu. Eu não dependo de ninguém. Eu me basto. Por que ela chama de lepra da sociedade moderna? Porque ninguém quer que os outros saibam. Naquela época, ninguém queria que os outros saibam que eram leprosos. Cobriam os seus rostos. E hoje, muitas vezes, temo que dentro mesmo da igreja, tenhamos pessoas vivendo o tempo de solidão. E dizendo, não, eu sou um crente maduro, eu não preciso estar. Estou cuidando das coisas que Deus colocou em minhas mãos. Dizem, numa pesquisa, diz que a solidão é muito comum entre as mulheres. Mas uma pesquisa nos Estados Unidos diz que 90% dos homens, escute bem, 90% dos homens, isso é... Homem, sabe, né? Homem é uma benção. 90% dos homens não possuem sequer um amigo verdadeiro nos Estados Unidos. Foi uma sociedade cristã, escute bem, uma sociedade cristã, treinada desde pequeno para serem independentes, especialmente se você for homem. Não mostre vulnerabilidade, não mostre necessidade. E nós tivemos a oportunidade de estar lá durante o período de 2 anos, e nós vimos, mesmo dentro das igrejas, como eles são absolutamente, não estou acusando, é o estilo de vida deles. Mas a gente vê isso claramente, queridos, e é uma coisa, sabe, os Estados Unidos tem muita coisa para nos ensinar, inclusive como igreja, mas há muita coisa que a gente deve deixar de lado. Há muita coisa que eles precisam reconquistar. Esse espírito de dependência, esse espírito de ligamento, esse espírito de corpo. Voltando um pouquinho à história de Paulo, quero falar quem estava escrevendo. Agora eu quero falar sobre o ponto de vista de como Deus nos leva à dependência, queridos, muitas vezes. Paulo continua lá no capítulo 9, escrevendo. Esse homem que está escrevendo essas verdades que eu li aqui para vocês, esses dois versículos, esse homem aprendeu o valor do corpo de Cristo logo nos primeiros dias, queridos. Quando ele entra em Damasco, e ali, primeira coisa, ele já é levado pela mão, um cara que ele dava ordem para as pessoas fazerem as coisas, de repente ele é dependente, ele é obrigado a ser tomado pela mão de um servo dele, daquele a quem ele dava ordens. Ele é tomado pela mão, entra na cidade, chega na cidade, Deus fala com Ananias, fala, vai lá, que tem aquele homem lá que eu quero que você, está chegando o homem, ele já está esperando por você, vai chegar, ele sabe que vai chegar uma pessoa com o seu nome lá, e ele vai lá, e até Ananias falou, esse homem é um tranqueira, Senhor. Esse cara aí está querendo matar os cristãos. Vai lá. Aí Deus fala assim, porque ele é um vaso escolhido. Vai lá. E aí Ananias chega lá, diz que ele cura a cegueira de Paulo.
batiza Paulo, tudo que só uma outra pessoa podia fazer. E aí esse homem, Saulo, ainda chamado de Saulo, nos primeiros dias, ele já ali que teve um encontro chocante com o Senhor, ele já começa a pregar naquele lugar, e algumas pessoas começam a ouvir a experiência dele, e o conhecimento que ele tem de Jesus, e Saulo começa a fazer um alarde naquela cidade, e logo os judeus começam a olhar para ele e falam, opa, e diz o texto que eles quiseram matar. Não se esqueça, personalidade. Ele foi encontrado por Jesus. Ele foi quebrantado por Jesus. Mas ainda assim ele continuava com as marcas da presunção no seu coração. Aí, sabe que Deus permite que ele passe? Diz lá, uma turma de desconhecidos, seus discípulos, a Bíblia não fala nem o nome da turma. Fala assim, Paulo, você precisa sair daqui, homem, senão os caras vão te matar. Aí põe o Saulo, o grande rabino, dentro de um cestinho, que nem uma cobra enrolada assim. Talvez uns panos sujos por cima. E desce pela muralha, diz o texto que ele desce pela muralha. Você imagina? Um homem que entra numa cidade achando que é o cara. Achando que conhece tudo da lei. E agora encontrei Jesus. Agora encontrei o Messias, encontrei a promessa. Então, apesar de com o coração cheio de verdades de Jesus, ainda assim, Deus precisava começar a quebrantar. E ele sai escondido e dependendo de irmãos. Porque ainda que ele tivesse a ideia de sair fugido num cesto, tinha que ter alguém para segurar a corda e baixar ele lá. E Deus vai trabalhando no coração deste homem. Um coração obstinado, independente, presunçoso, começa a ser quebrado por Deus. Ele entra naquele lugar como um homem de fama e sai fugido, humilhado, diante dos homens. Quando ele chega a Jerusalém, então, agora ele volta para o lugar que todo mundo conhecia ele. E ele volta então, querendo se apresentar aos apóstolos, querendo se apresentar como dizer da experiência dele, mas o texto diz que a turma olhou para ele e falou, nossa, sei não. Né? Mais ou menos como nós fazemos como igreja, às vezes, muitas vezes a gente faz isso, né? Quando chega o bêbado aqui, e ele aceita Jesus, eu falo, aceitou nada, imagina, aceitou nada. Olha aí como é que ele está, nem sabe o que está fazendo. O Espírito Santo está trabalhando lá no coraçãozinho daquele homem embriagado, né? Daquele sem vergonha, outro sem vergonha que trai a esposa, o outro que é um safado bandido. Querido, já passou tanta gente estranha aqui no nosso meio, tanta gente estranha, que hoje são gente de Deus. Mais ou menos como a gente faz, né? Então, a turma falou assim, não, ainda bem que apareceu um sujeito, né? Filho da consolação, Barnabé, com o coração. Diz o texto que o coração viu a dificuldade de Saulo, pegou ele pela mão, vem cá, rapaz, vamos lá, eu vou te ajudar nessa parada aqui, eu conheço a turma lá que manda, eu vou lá, vou te ajudar. E diz o texto que o próprio Barnabé foi lá e contou para eles a experiência que ele teve em Damasco, contou tudo para eles, e aí ele já foi aceito então pelos líderes da igreja ali em Jerusalém. Mas é engraçado, queridos, deixa eu fazer um parênteses aqui. Glória a Deus pelos Barnabés. Durante toda a história, Deus tem os seus Barnabés dentro da igreja. Os irmãos que têm um coração aberto, os filhos da consolação. Todos nós somos filhos da consolação, todos nós temos o Espírito Santo, mas nem todos nós às vezes agimos dessa maneira. Mas queridos, Deus pode nos levantar como Barnabés, amém? Barnabés e Barnabelas, né? Barnabelas ainda é muito legal. Que às vezes chega, é engraçado, né? Os irmãos não vão ficar bravos comigo que eu vou falar, será? Fica não, tá bom? Mas aí chega uma pessoa assim, toda vistosa na igreja, precisando de Deus, atrás toda aquela maquiagem, e aqueles vestidos pomposos, e às vezes até insinuantes.
Está uma pessoa desejosa de conhecer, com o coração precisando do Senhor. E às vezes nós, olhamos para ela, olha o jeitão dela. Então que Deus levante os Barnabés nessa geração, hein? Glória a Deus porque eles sempre existiram, glória a Deus porque eles sempre existiram na história da igreja. Aqui eu conheço muitos deles, glória a Deus por isso. E aí eles pegaram lá e levaram ele lá. E aí Paulo é aceito, e em seguida Paulo de novo se levanta. Diz o texto que ele contendia com os helenistas, ele contendia com aqueles judeus, aqueles convertidos ao judaísmo, que vinham da cultura grega, impregnados de conhecimento e tal. Ele contendia de modo que a turma quis de novo pegar o Paulo. Aí a turma diz lá que os irmãos viram, e mais uma vez a intervenção. Você está vendo a intervenção dos irmãos? O Paulo todo independente, agora ele começa a aprender que ele depende do corpo de Cristo. Ele depende do corpo de Cristo. Ele depende da ajuda, ele depende do ensino, ele depende da experiência, ele depende da oração, ele depende da intervenção, ele depende do suprimento, ele depende do livramento dos irmãos, queridos. Esta é a igreja, e Deus estava ensinando isso a esse homem, dia a dia. E aí, mais uma vez, os irmãos pegam e falam, Paulo, vem aqui, vamos colocar você aqui no barquinho, vamos colocar você... mandar para Cesareia, de Cesareia vai para Tarso, e diz o texto que em Tarso ele fica lá durante um bom tempo. Os historiadores, estudiosos estimam esse tempo de 8 a 9 anos. Pense isso, 8 a 9 anos, colocado no banco de reserva, o cara que achou, o Ronaldinho do time da cristandade, achou que ia chegar jogando como é que fala? De artilheiro. Deus manda para ele ficar, vai lá sentar no banco de reserva, esperar uns 8 anos. E olha que interessante, queridos, e ali Deus vai tratando o coração daquele... Bom, então passou o tempo, e depois desse tempo, mais uma vez, quando Barnabé estava lá, é enviado para Antioquia, a graça de Deus estava acontecendo, as pessoas sendo salvas, e no meio daquele rebuliço espiritual, o Barnabé se lembra do Saulo, que está lá, do Paulo, que está lá em Tarso, e diz que ele foi à procura, mais uma vez, a intervenção de Deus. Um homem desse não consegue mais viver um coração independente, queridos. Um homem desse... Não, sabe, eu estou te contando essa história para dizer a você o seguinte, queridos: Deus quer que nós tenhamos consciência que nós dependemos uns dos outros, e talvez se você ainda não entendeu isso, talvez Deus está te levando a circunstâncias para te ensinar. Ligue a sua antena espiritual, ligue a sua compreensão espiritual e entenda que você que está em casa, nós que estamos aqui, nós dependemos uns dos outros. O cara chegou todo corajoso, todo decidido. E é interessante que pessoas assim acham que se ele não estiver jogando, se ele não estiver na partida, obrigado, irmãos, esse é um sinal que eu devo parar. Nós temos essa coisa humana, que se a gente não tiver no negócio, o negócio não vai andar direito. É interessante que o texto diz que depois que Paulo foi exportado, diz assim, e a igreja continuou crescendo, vivendo um tempo de paz e prosperidade. Você imagina Paulo falando assim, puxa, mas eu achava que dependia de mim esse negócio lá. E as notícias chegando, não, a igreja está crescendo. Depois veio muita perseguição. Mas diz que a igreja vivia um tempo de paz.
Você entende isso? Às vezes Deus faz a gente saber que longe da gente as coisas estão prosperando, estão crescendo, para você saber, Davi, que você não é nada. Para você saber que aquela empresa lá, você não é o dono da bola, não. Deus pode te usar poderosamente, fazer prosperar naquele lugar, mas você não é o dono da bola, não. Você depende do Senhor, você depende das pessoas. Amém, queridos? Nós precisamos resgatar o valor da dependência. Essa é a palavra para o seu coração nessa manhã. Como ensino, como um despertamento para mim e para você, querido. Não fica longe. Não fica longe da igreja, não fica longe do corpo de Cristo. Nós precisamos ser humildes e aceitarmos que nós podemos alcançar coisas rápidas, mas nós não vamos muito longe, distante de Deus e dos irmãos. Precisamos aceitar isso. Resista a passar a vida tentando viver pela sua própria cabeça. Não busque holofotes, mas aceitar os papéis que Deus dá a cada um de nós. Deus deu dons a cada um de nós. Não é verdade? Cada um de nós. Alguns aqui na banda foram chamados para gritar aqui na frente, pular e fazer dancinha. Né? Eu gosto do Levi que vai. Outros foram chamados para ficar lá no beck, lá, tocando cordas, e exaltando o mesmo Deus. E Deus olha para cada um de nós de forma assim, meu amado, meu querido, Ele nos valoriza. Né? Precisamos aprender lições, a gente precisa aprender a valorizar as pessoas que nos cercam, dar valor a elas. Eles não são impedimentos, mas são instrumentos para o nosso crescimento e sobrevivência. A gente pode resistir a essa história de se tornar vivo e ativo no meio da comunhão da igreja, mas é uma questão de tempo, até você precisar de alguém e saber que a igreja tem o seu valor. Apesar de toda a sociedade massificar na nossa cabeça que nós devemos ser independentes, desenvolva um espírito humilde, queridos. Dizer, irmão, eu preciso sentir tanto a sua falta. Esses dias nós fomos visitar um irmão, que há muitos anos a gente não visitava, não tinha. Amigo, querido. Quando nós fomos visitar, eu no caminho falando, nossa, que preciosidade. Por que eu deixei de estar com ele? Né? Então, queridos, muitos estão vivendo em grupo, mas morrendo de solidão. Existem pessoas bem-sucedidas na sociedade e às vezes com imensidão de conhecidos. A rede social proporciona isso, uma imensidão de conhecidos. Sem ter um só amigo de verdade, um só amigo que possa compartilhar a vida, desfrutar a vida. Deus tem algo melhor para você, meu querido. Deus tem algo melhor para mim, Deus tem um melhor para nós. Que a gente possa desenvolver um coração humilde. E por fim, queridos, no versículo 3 desse mesmo capítulo, diz assim, esforçando-vos. Diga, esforçando-vos. Diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Primeiro ele fala assim, precisa de esforço nesse negócio aí. Precisa você tirar e eu tirar os seus olhos do umbiguinho próprio. Precisa de um esforço. Precisa ouvir piada que você não gosta de ouvir. Precisa rir de piada sem graça. Precisa de esforço. Mas há uma coisa interessante que fala assim, esforçando diligentemente por preservar. Preservar não está dizendo que a gente precisa promover a unidade. Porque a unidade já foi dada em Cristo Jesus. Queira ou não, se acostume ou não com isso, nós fomos feitos um corpo. Já foi dada. O apóstolo está dizendo,
Esforce-se em quê? Preservar. Preservar, diga preservar. O desafio de Deus aqui, ao trazer essa palavra de valorizar, dar valor à dependência, é que Deus quer que a gente preserve aquilo que Ele já fez na sua obra no Calvário, nos dando a comunhão de Deus que foi perdida lá em Gênesis, e nos dando a comunhão do seu corpo. Amém, queridos? Nos dando a comunhão do seu corpo. Preserve a unidade que já foi dada a vocês. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra nessa manhã, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos ama a ponto, Senhor, de nos pegar onde nós estamos e nos trazer de volta ao teu propósito, Senhor. Eu sei, nós sabemos que o diabo luta com todas as forças para nós perdermos a visão dessa preciosidade, Deus, dessa alegria de podermos compartilhar a vida com os nossos irmãos, compartilhar a vida com as pessoas que caminham conosco, na tua palavra, aprendendo. A gente sabe que nós todos precisamos aprender, Deus. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos traz esse alerta, Deus, essa palavra de carinho, de nos levar de novo ao teu coração e ao teu projeto, Senhor. Que cada um de nós possa sair daqui dando grande valor a isso, Senhor, dando grande valor. Eu sei que nós não podemos ter contato, uma igreja tão grande como essa, nós não podemos ter contato com todos, mas o teu Espírito Santo vai levar pessoas a pessoas, criando juntas, criando ligamentos espirituais, criando um espírito de dependência, de cooperação, que cada um de nós individualmente aqui esteja desprendido, esteja disponível para aquilo que o Senhor quer fazer, Deus. E eu te peço isso em nome de Jesus. Eu coloco a minha própria vida, a vida dos meus irmãos aqui, cada um de nós, os que estão em casa, Pai, para saber, Pai, que nós não podemos andar sozinhos, nem desconectados do Senhor, da sua voz, da tua palavra, nem desconectados dos nossos irmãos. Eu te peço isso em nome de Jesus e te agradeço pela tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Vamos ficar em pé?